Olá, sejam muito bem-vindos. Quem vos fala é o Sadraque Almeida. E o Luciano Luiz. Estamos aqui gravando mais um podcast. Nós somos o Sucesso em Foco e hoje temos a honra de receber um grande convidado, alguém que tem impactado a sociedade angolana, especificamente a província de Benguela, e nós queremos que tenha uma vasta história para nos contar. Exatamente. Melhor do que eu, o convidado pode auto-apresentar-se. Ok. Olá, muito boa tarde. Agradeço estar aqui. Me chamam de engenheiro Quimonas, mas o engenheiro não é da cédula, é um atribuído em termos das funções. Agradeço por estar aqui e dizer que sou tudo aquilo que vocês acabaram de dizer, né? Eu sou casado, felizmente, pai de 4 filhas, 4 filhos, licenciado em gestão de empresa, formação técnica profissional de construção civil e obras públicas e muitos outros pacotes, né? E agora sou também o então CEO da Quimonas Construções. Obrigado. Quimonas Construções. Nós temos ouvido muito falar desta grande empresa. Perfeito. Sim, e nós gostaríamos de entender basicamente o que é a Quimonas Construções. Quimonas Construções é uma empresa de direito angolano criada no âmbito das políticas do Estado à juventude, ligado ao empreendedorismo juvenil, cujo objeto social é prestação de serviço especificamente em construção civil. Sim. É uma empresa muito dinâmica, criada e variada com uma especificidade de jovens. Não é discriminação, mas nós trabalhamos pelo menos com pessoas abaixo de 40 anos. Sim, senhor. Então é uma empresa composta por jovens. Perfeitamente. Perfeitamente. Mas antes de aprofundarmos esse tema, gostaríamos de saber quem afinal é o Dr. Quimonas antes da empresa de construção civil. Ok. Exatamente. E essa pergunta é muito boa, porque isso remete-nos naturalmente a um passado. Tem-se dito que tudo aquilo que tem qualidade é fruto de algum investimento. Quimonas hoje é vestido de muita nomeação, muito nome, muito carisma, mas devo aqui advertir que nós não nascemos assim. Antes, meninos, já tivemos muitas frustrações, já tivemos muitos sonhos falidos e para chegar até aqui, na verdade, nós fizemos o ensino médio em eletrônica e telecomunicação. Eu nunca sonhei em ser de construção civil, a princípio. Eu queria ser um engenheiro eletrônico, mas houve uma fase que estudei no industrial. Em 2005 já tinha terminado o médio, tínhamos ganho bolsa para a Rússia e perdemos as bolsas e tínhamos aquela máxima de que o Estado desviou a nossa bolsa. A partir daquele momento, não é que é uma frustração direta, mas a partir daquele momento eu prometi a mim mesmo que nunca ia entregar algum currículo para qualquer tipo de empresa. Eu, sem recursos, sem nada, eu pensava em ser um empresário, alguém para dar emprego, mas sem iniciativa. Era primeiro uma ideia. Falando sobre o Instituto Politécnico Industrial, como é que foi a experiência de ter perdido a vaga do que talvez era o sonho do engenheiro Quimonas, ser talvez o engenheiro de telecomunicações? Como é que foi perder essa oportunidade? Caríssimo, aquilo foi como uma cirurgia a sangue frio. Pensei em ser engenheiro eletrônico, mas quando nós vimos os nossos sonhos perdidos, perdemos as vagas e eu aprendi assim. Em Angola não se vive sonhos, mas vive-se realidades. Aquilo que eu me formei para tentar ser, não encontrei oportunidades. Até porque nós em Angola não somos filhos, não somos pais não somos só um único filho, não é isso? Sim, exatamente. Nós somos mais ou menos 8 e o pai não tem capacidade de pagar faculdade para todo mundo. E na altura, quando eu terminei, a única faculdade, não tinha faculdade estatal de eletrônica e telecomunicação, era em Vinduque, e meu pai não tinha baggage suficiente, ou melhor, tinha, mas eu não podia ser sustentado unicamente, né? Então aquilo foi naturalmente como se estivessem a extirpar alguma coisa, porque nós éramos incentivados, estuda, você vai ter um bom futuro, que é muito importante, mas só que nem sempre, às vezes as coisas acontecem conforme têm que ser. Sim, nem sempre o que nós estudarmos vai ser o que nós teremos para o futuro. Perfeitamente. Sim. Então, engenheiro Quimonas, como é que foi essa transição do ensino médio
para o superior, ou o engenheiro Quimonas já começava, já trabalhava com a área de construção civil ou com empresas antes de entrar no ensino superior? Na verdade, o que me incentivou a fazer um ensino superior foi necessariamente por causa do status. Porque eu enfrentei um problema no lar, depois eu explico lá para frente aquilo que me incentivou. Na verdade, depois de eu terminar o médio, eu queria ser engenheiro de eletrônica e telecomunicação, não tinha gás para recuperar outro sonho. E na altura colocaram-me numa empresa de construção civil, na Chimbungos Construções. O meu mentor, o Fred Chimbungos, ele é o meu mentor. Sempre que eu preciso de alguma coisa, é lá que eu vou consultar. E eu fugia, eu ia assim mesmo, bem dripado para a construção civil, porque na altura havia uma máxima de que quem é pedreiro era encarado num sentido pejorativo. Sim. Quem ensinou as pessoas a trabalhar são os portugueses e os estrangeiros, ensinar angolanos a trabalhar nesses ramos de construção civil. Porque eles trabalhavam já de calção, bota e não sei o quê, e nós era uma vergonha para homens angolanos ser pedreiro, era vergonha. E eu ia assim bem dripado no trabalho, até ter que passar numa afinação e começar a fazer aquilo que tinha que ser feito. Exatamente. E o doutor também falou-nos aqui sobre a transição de um curso para o outro. Sim, a transição de um curso para o outro. Nesse caso, na faculdade, o doutor seguiu mesmo? Não. Por isso é que eu havia dito aqui que em Angola não se vive sonho, meu mano, vive realidade. Eu fiz eletrônica e telecomunicação e para não ficar sem estudar e porque queria ter um status, entrei para a faculdade e fui admitido em gestão de empresa. Fui forçado a fazer gestão de empresa porque era o curso que eu consegui ser admitido e fiz gestão de empresa. E vou te contar uma coisa que é muito caricata. Eu aprendi a gostar de gestão de empresa só depois de ter terminado e começar a gerir a minha própria empresa. Estás a ver? Aí começou a ter sabor. Mas deixa eu te contar uma coisa que é perigoso. Quando eu perco a bolsa de estudo para a Rússia, eu não queria fazer mais nada. Então eu prometi a mim mesmo que não devia entregar currículo a nenhuma instituição, que um dia seria dono de mim mesmo e que um dia o Estado precisava me chamar para lhe prestar serviço. Encontrei um problema enorme na minha casa, porque pai casado e não trabalhava e queria ser empresário. Parecia uma utopia. A minha esposa foi a primeira a andar a pôr o pé por cima de mim, porque era lógico ter um pai que não trabalhava, não era possível. E quero com isso dizer alguma coisa para você reter. Vou usar uma expressão, quero que não encarem como uma ofensa. O fudido do foco é que por mais junto que você pode estar de uma pessoa, você é o único a ver. Eu com a minha esposa, eu lhe dizia que queria ser um grande empresário, mas ela não via isso. E ela tinha razão na perspectiva dela. Porque ela via, não, em Angola não é possível, amor. Tens que você tem muitas habilidades, vai para um emprego e consiga. Se você for para o emprego, vai subir, vai ficar chefe rápido. Por exemplo, o irmão do meu pai foi chefe da polícia. Selecionaram, eu era um dos candidatos para substituí-lo. Não aceitei. Já tive muitas oportunidades, meus irmãos, para ser chefe de armazém, chefe de estoque. Não aceitei. Para trabalhar nos hotéis, nunca aceitei. Por quê? Porque eu tinha foco direcionado. E eu fiz a seguinte pergunta na minha esposa, Morena, chamo-lhe de Morena, Caracol e tudo. Morena, vamos fazer aqui uma hipótese. Imagina que o meu sonho não dê certo. Imagina que eu não consiga fazer aquilo que eu perspectivo. Será que com o teu emprego você consegue me sustentar? Ela disse, é lógico que eu vou te sustentar, nós somos casados. Eu disse, então vamos imaginar que não deu certo o meu sonho. Pensa só na perspectiva de você me sustentar. E foi o combino que a gente fez. Hoje ele é a mais orgulhosa em dizer que sou esposa do engenheiro Quimonas. Estás a ver? Yeah. E como é que é ser um empresário e um pai de família? Porque as pessoas podem olhar para essa experiência como algo difícil de conciliar, porque gerir uma empresa e também ser dono de uma empresa que pode ser a família, pode chamar assim, Exato. deve ser algo difícil.
Oh, amigo, eu não vou dizer que seja sorte. Não vou dizer que seja sorte. Há um princípio que diz assim: ou diminui o sonho, ou aumenta o sacrifício. Se você quiser as coisas equilibradas, então você tem que aumentar o sacrifício. Em que sentido? Você precisa ser um pai presente, mas automaticamente você precisa ser um empresário. Sim. Porque hoje por hoje se diz que as empresas só funcionam com o olho do dono. Significa dizer que você tem que ter percentagem de tempo na empresa e percentagem de tempo em casa. Sim. A coisa que me salvou e aconselho a muita gente foi ter um princípio cristão. E eu tenho um ditado que sempre levo comigo, que diz: em Deus tenho minha confiança, por isso não temerei a nada. Por isso é que eu ando como um blindado. Não que eu seja um imortal, mas eu conheço onde piso. Então, o ser cristão, você consegue perceber que mesmo sozinho você não está só. Você começa a entender que se eu estiver no emprego, alguém vai cuidar da família. Mas isso não é uma utopia, isso é um sensor presencial. Estás a entender? Quando você sair de casa e você fazer oração, você vai deixar a responsabilidade na mão de Deus. Uma vez, a minha filha, a Kendra, estava a fazer uma consulta e o Dr. Kali, passa publicidade, assim que estava a lhe examinar, a minha filha falou: Dr. Kali, o papá não para muito em casa. Mas que o papá não para muito em casa? E o Dr. Kali lhe diz assim: ouve, filha, eu também não paro em casa, porque estou a cuidar de ti. Estás a ver? Então, não que necessariamente os pais façam em determinadas vezes de propósito, mas é porque por necessidade. Caríssimo, tudo na vida você precisa fazer um plano. Os tempos que você vai ficar fora de casa, esse período tem que estar no teu plano. Que é para você ver quanto tempo eu vou abandonar a família e quanto tempo eu vou ter para resgatar esse tempo perdido. Sim. Estás a entender? E conforme... até a Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo dos céus. Há tempo para tudo. Então, creio que o que fez superar essa fase, porque eu creio que no princípio é um desafio. Perfeito. Até eu que sou filho, ainda não sou pai, às vezes noto a ausência do meu pai em determinadas ocasiões da vida. Vais notar. Sim, mas tem que saber que há tempo para tudo, porque tudo que nós tivemos a semear agora pode ser a ausência. Perfeito. No futuro colheremos o que é o bom, é o melhor. Perfeito. Então, alguém me diz que eu tenho que analisar sempre o meu como. Entender? Cada um tem que avaliar o seu como. Por exemplo, você é engenheiro Quimonas. Como estás conseguindo isso? Quem está a ser prejudicado? Como você está conseguindo isso? Você está por cima de quê? Porque, amigo, se você não tiver um plano, se você não escrever um plano, se você não perspectivar, porque é aquilo que se diz que quem não sabe aonde vai, para ele qualquer caminho serve. É melhor você gastar mais tempo a treinar. É melhor você gastar mais tempo a se preparar do que você sair em velocidade sem saber aonde você vai chegar. Estás a ver? Sim. Para, projeta, programa. Estás a perceber? Sim. Eu, quando disse assim que eu tenho que ser um empresário, porque eu fiquei meio que frustrado. Eu preciso ser um empresário e o Estado um dia vai me chamar. Na Covid, a minha empresa, Quimonas Construções, é que reabilitou a maternidade do Hospital Geral de Benguela. Estás a entender? Aí para mim podia acabar e podia morrer, já estava vencedor. Porque o princípio do sonho começou. Agora, já cumpri aquilo que eu enchi, aconteceu. Qual é o próximo passo? No princípio que vai te motivar é muita coisa, sabe? Porque eu digo assim, o primeiro milhão é um dinheiro sem regra. O primeiro milhão é um dinheiro sem regra, porque qualquer pessoa pode conseguir um primeiro milhão, mas multiplicar aquilo já é ciência. Yes. Estás a ver? Porque alguém pode na primeira vez ganhar 1 milhão. Não tem regra, é palpite.
Alguém pode apanhar dinheiro, o meu irmão falecido, que Deus o tenha, já tinha apanhado uma mala de dinheiro, tínhamos que entregar no Banco BFA, isso foi em 2022. O primeiro dinheiro pode vir de qualquer maneira, sem regra, mas agora a multiplicação daquilo é que vem a ciência. Ok. Estás a ver? Nós falamos, nós não temos muito dinheiro, nós só temos ousadia, sabe? A ousadia vai te fazer você cuidar do teu ecossistema. Cuidar do teu ecossistema vai te fazer você decidir. Você vai precisar extirpar em algum momento alguém que não olha na mesma direção que você. É doloroso, mas precisa acontecer. Eu, se soubesse o que eu sei hoje, se calhar já estaria com um patamar à frente. Porque se você tiver medo de tubarões, não vai conseguir navegar em mar alto. Estás a perceber? Avançado. Ok. E como é que foi a experiência? O engenheiro tinha o projeto da empresa. Perfeito. E queria ter a oportunidade de expor a qualidade de serviço que oferecia. Eu creio que talvez não tinha material ou a equipe formada o suficiente para poder sustentar aquilo que era o projeto que estava a receber. Boa pergunta. Foi ali a experiência de receber um projeto daqueles? Caríssimo, eu vou te dizer assim, se fores para a minha empresa, só que tu a reabilitar aquilo, partir tudo, lá fica uma escrita que diz assim: faça os outros fazerem o teu sonho, desde que eles estejam dentro do plano de crescimento. Porque ninguém consegue fazer um sonho sozinho. E há quem não consegue fazer o sonho dele. Então você lhe convida para fazer o teu sonho, para que ele cresça e elabore o sonho dele. A minha potência não é o Monas. O Monas é o crânio. O Monas é o cérebro. A minha potência é a minha beca, é a minha equipa. Eu tenho umas meninas, trabalho com meninas lá na parte da administração. Eu não vendo aquelas meninas nem por 1 milhão. Mas eu tenho um princípio. Se eu perder uma daquelas meninas, por exemplo, do jeito que elas estão a ser capacitadas, se ela for para o banco, eu preciso deixar ela ir. Porque nós não pagamos salário alto. Nós pagamos lealdade. Aquilo é mais do que uma família. Porque o que a gente ganha é superior ao nosso salário. Estás a ver? O que é que eu fiz? Eu tive que estudar um bocadinho de capital humano como investimento estratégico. Como eu não tinha dinheiro, conforme você explicou, e eu precisava de ter uma equipa de construção civil. Equipa de construção civil é diferente de uma equipa de contabilidade, que um único membro atrás de um computador resolve 10 empresas. Comigo é o inverso. Se eu tiver que ter 3 obras, tenho que ter no mínimo 15 funcionários. Porque o mínimo de funcionários que eu posso pôr em cada obra são 5, mínimo. Então, 3 obras são 15. E como pagar 15 funcionários? Eu faço assim. Se eu tiver que contratar o Aristide, que vou lhe pagar 500 mil kwanzas, não consigo pagar 500 mil kwanzas. Mas ele é qualificado para ganhar 500 mil kwanzas. O que é que eu faço? Eu arranjo 3 aproximados ao Aristide. Lhes pago 60 mil kwanzas. Mas automaticamente, assim que pisarem na minha empresa, estão a ser formados. Para serem como Aristides. Estão a ser formados para ser como Aristides. E aí é a vantagem. E não mais do que isso, são coisas que a gente estuda dentro do nosso planejamento estratégico para lhes fazer ter aí. Por exemplo, eu fui aqui para o jardim, conseguimos, digo eu, peço perdão, ninguém faz nada sozinho, nós conseguimos tirar mais de 5 pessoas no jardim, drogados. Convidámos-los para a empresa, demos um banho nos garotos, ensinamos ofícios. Aqueles não são fiéis, são leais. Estás a ver? Aqueles são leais. E, não obstante a isso, quem dizer que a gente não está a ajudar o país, isso é uma utopia. Do nosso jeito, do nosso nível, a gente está. Sim. E, doutor, falamos aqui de uma boa história sobre a Kimonas Construções, mas não sabemos como começou na verdade. Na verdade, começou assim. Quando eu saio do industrial, empurram-me numa empresa de construção civil da Fredes. Então eu não gostava. Eu ia limpinho, estragava mesmo as roupas, porque eu tinha vergonha de ser pedreiro.
Mas depois daquilo, o dono da empresa me chota. O dono da empresa me chotou. Só quando o dono da empresa me chota é que eu percebi o meu verdadeiro valor. Como é que ele me chota? O Fred me chamou, que manas, vem cá. Sim, puto, precisas ir embora. O que é que eu fiz? Não, precisas ir embora. Por que é que eu vou embora? Não baso. Dia seguinte, tens que ir embora. Eu disse, por quê? Ele disse, olha, tens que ir embora porque tu estás a me custar caro. Tu a te custar caro. Ele disse, olha, eu preciso ter alguém agora que comece da base. Porque vamos fazer uma análise. Ele não precisa. Eu era um funcionário. Eu se via para essa empresa, não sei nada. Mas se eu não for o melhor, você é o próximo. Está a entender? Eu não entro para brincar, estás a entender? Eu aprendi que a vida é dura. Se você for fraco, ela te derrota. E eu não quero ser mais um. Eu quero ser o um. Estás a entender? Exatamente. E então, ele chamou-me e disse assim, Kimona, estás a me custar caro, tens que ir embora. Eu disse, mas tu achas que te custa caro como? Ele disse, olha, você entende disso, entende daquilo, entende daquilo. Ele me manda pelo banco, eu vejo a obra, compro material lá, resolvo, venho com dinheiro. Venho com 500 mil, ele me dá lá 100. Porra, um gajo começa a olhar. Ele disse, é por isso que você precisa. Eu disse, não, como é que eu vou conseguir as minhas obras? Eu vou te dar as primeiras obras. Eu comecei a entender o valor. Por isso é que o mais importante não é o quanto você fatura. O mais importante é quanto vale o teu negócio. Exatamente. Estás a entender? Quanto vale o teu negócio. E daí eu fiquei, primeiro comecei a ladrilhar sozinho. Depois, como não consigo descer do andaime toda hora e subir, arranjei um puto. No princípio todos fogem. E depois, como é que eu fiz? Eu comecei a comprá-los. Eu comecei a comprá-los. Comprá-los como? Eu tinha aqui... há um princípio que se chama investir ou patrocinar o emprego. Muitos não sabem disso. Por isso é que deixa dar uma deixa aí para o meu camba, o Azaf Valela. Sim. Ele diz assim que procurar oportunidade estando vazio é um perigo. Estás a entender? Tu não podes procurar oportunidade estando vazio. Isso é um crime. Estás a ver? Como assim estando vazio? Tu não tens nenhuma potencialidade. Você não é formado em nada. Você não sabe fazer nada. Não pode ir para a rua procurar oportunidade. Sabe por quê? Porque há oportunidades que estão à procura de pessoas. Há sítios chaves que só estão à procura de pessoas qualificadas para aquela natureza. Exato. Está a entender? Aí vem o princípio que vai te dizer assim, conforme o meu camba me lembrou. Não tudo, fazer uma coisa para dar certo, não é certo. Está a entender, garoto? Você vai entrar em pânico, mas isso é uma realidade. Você precisa fazer uma coisa até dar certo. Percebes? Precisa fazer uma coisa até dar certo. E é o que eu faço. E tudo na vida surgiu porque alguém ficou teimoso. Desse lado não deu, tentou desse. Desse não deu, tentou desse. Nós não estamos a passar a teoria das esperanças vagas, não. Porque às vezes não é a esperança. Estás a entender? Porque às vezes não é sobre ter esperança. Às vezes é sobre mudar de direção. Exatamente. Se você ficar a pescar numa piscina, por mais esperança que você tiver, nunca virá um peixe. Você pode estar cheio de fé, cheio de esperança, não virá peixe. Para você pescar tem que ir para um rio ou para o mar. Tem que mudar de direção. Exatamente. Percebes? Tem que mudar de direção. Aí pode ser que alguma coisa venha. E Dr. Kimonas, o doutor disse que iniciou numa obra, ou melhor, com uma empresa de construção civil, depois saiu, passaram-lhe algumas obras. Exatamente. E como é que foi depois a evolução, depois de aquelas obras que terem acabado, como é que foi a evolução? Exatamente. Ficou por ali? Não ficou. E depois o que é que aconteceu? Gostei da pergunta. Depois o que é que aconteceu? Já comecei a ter um funcionário para me ajudar. Depois já comecei a ter 2. E depois eu pensei, aqui em Benguela, Angola, tem muitos pedreiros, tem muitos ladrilhadores, tem muitos pintores,
Mas eu não quero ser um biscateiro. Estás a entender? Eu preciso ser um núcleo, preciso ser uma consistência, preciso ser uma estrutura. Como fazer isso? Eu vou me remeter ao princípio de organização de empresa. Tem que ter capital, tem que ter não sei o quê. Mas como um gajo é teimoso, eu aprendi que o capital não é o primeiro recurso para iniciar uma empresa. Está a entender? Primeiro é cérebro, puto. Primeiro é cérebro. Chamei um grupo de pessoas, partilhei a ideia, partilhei o conhecimento e disse assim, nesse período que a gente vai ficar grupo, o que a gente trabalhar vamos ganhar. Mas como eu quero que vocês fiquem comigo, se a gente não tiver eu vou pagar. Estás a ver? O que a gente trabalhar vamos ganhar. Mas como eu quero que vocês fiquem aqui, se não tivermos vou pagar. É aí que eu estava a falar sobre sustentar o emprego. Por exemplo, você não pode estar vazio porque imagina pessoas que saem do Luongo e vêm procurar emprego. Você antes de ter emprego, você precisa saber trabalhar para poder sustentar um emprego. Nenhum emprego você vai começar e já vão te emprestar dinheiro de transporte. O dinheiro para você ter vencimento, o emprego para você ter vencimento tem que trabalhar 30 dias. Depois dos 30 dias, você tem salário para começar a pagar o teu táxi. Mas antes disso, você vive no Luongo, você vai precisar de um mínimo de 20 mil kwanzas para sustentar o emprego. É precisa patrocinar o emprego, por isso você tem que saber aprender a fazer um bolinho, deixar em algum sítio para faturar, para pagar o teu táxi. Isso se chama sustentar o emprego. Por isso é que você não pode ir atrás do emprego estando vazio. Estás a perceber? Você tem que saber trabalhar alguma coisa, tem que saber levar ajudar alguma coisa, tem que saber fazer um jardim, tem que saber pensar em alguma coisa. Estás a entender? Puto, eu nesse momento, se me tirarem tudo, faço tudo de novo. Está entendendo? Porque não é sobre o local, ou sobre as coisas, é sobre a pessoa. Tem-se dito que 90%, aprendi aí em saúde mental, 90%, ou melhor, na regra do 90-10, você é responsável, 10% daquilo que aconteceu na tua vida você não consegue mudar, mas os 90% você é o responsável. Entende, né? É isso que se diz, pai não escolheste, irmão não escolheste, pai não escolheste. Isso você não tem como mudar. Mas agora, dali para frente, a culpa é tua. Você se ver eu a falar com os meus funcionários, você vai pensar que aquele é recruta. Não, a vida é dura, filho. Você for fraco, ela vai te derrotar. E você tem que viver como se estivesse sempre no vermelho. Eu vi um ditado ontem no estado do Aristides e diz assim, você tem que ficar sempre no modo crise para levantar a guarda. Porque a vitória, a dado momento, vai te relaxar. Você vai pensar que está tudo ganho. E nós temos não mais do que isso. O game Benguela tem um código, filho. Benguela tem um código. Você precisa andar num carril. Estás a ver? E por mais bom que você seja, você precisa ser recomendado. Certo. Senão você vai ficar com a tua qualidade em casa, no bolso. Alguém tem que te recomendar porque o que vai te receber vai te respeitar do mesmo jeito com que foste recomendado. Estás a perceber? Certo. Existem muitos jovens na nossa província de Benguela. Por exemplo, estamos numa altura em que muitos jovens estão a terminar o ensino médio, estão a defender. Por exemplo, nós do IMIB, do Instituto Politécnico Provincial Industrial de Benguela, tem vários cursos, tem também construção civil. Perfeito. E tem jovens que não têm, eles estão a fazer o curso talvez porque olham alguém como referência, mas não têm direção. Como é que nós jovens que estamos a seguir cursos técnicos no médio, como é que nós vamos direcionar? Porque nós sabemos que existem várias saídas. Perfeito. Eu posso querer ser um engenheiro de construção civil agora, mas não tenho possibilidades de seguir esse curso no superior. Perfeito. Como é que eu faço para aplicar isso? Filho, é assim, quando eu falo do plano, isso é mesmo para insistir. Sim. Porque a utopia, o aleatório, a sorte, cara, dinheiro para fazer 7 cursos, você não está controlando nada. O plano, o desenho, é para te dizer assim, ou você
você precisa morrer nele. Está a entender? Yes. Se você vai fazer um curso de serralharia, algumas pessoas falam, tem muitas pessoas que fizeram enfermagem, muitas pessoas que fizeram contabilidade. Filho, se você vai fazer enfermagem, se o teu foco não for ter a tua farmácia ou a tua clínica, você não está fazendo nada. Está a entender? Você vai ficar no mais um. Os que estão a se destacar, sabe são quais? Aqueles que correm, fazem enfermagem, depois abrir a farmácia dele e vai empregar todos os colegas deles. Yes. Yeah. O Reu fez um centro de formação, vai empregar todos os colegas dele. E ele não precisa ser o mais barra. Aí está o segredo da vida. Yes. Você não precisa ser o mais barra, puto. Seja o mais ousado. Eu não reúno com pessoas que eu sou mais inteligente que eles. Vou ser esforçado. Eu vou buscar cérebros que eu entendo que são experts. Vou buscar uns nomes que não posso mencionar. Vou sentar naquela mesa. Lá eu não vou ensinar, eu vou aprender. Está entendendo? Lá eu não vou ensinar, eu vou aprender. E sempre, 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 na minha empresa tem que ter uma capacitação, tem que ter formação, tem que ter um refrescamento. E vou te dizer que não é fácil. Se nós, que somos empresas com poucos recursos, estás a entender? Sim. Fazemos o que fazemos, se tivéssemos mais recursos, faríamos melhor ainda. Então, esses garotos aqui, o industrial já foi um exército. O industrial já foi uma escola de... A maioria dos profissionais técnicos de Benguela vieram do industrial. Yeah? Então, não podem permitir que o industrial se torne um colégio. O industrial é mesmo escola de formação técnica. Você tem que sair de lá e estar pronto a não morrer com fome. Estás a ver? Você vem para aqui, começa miúdo. Começa miúdo. Se você fizer um curso de climatização e depois se enquadra em alguém que já sabe fazer prática. Estás a ver? Enquadra-se. Porque você, as pessoas que estão a transformar... Eu nunca fiquei 3 meses sem uma obra. Nunca fiquei 3 meses sem uma obra. Agora você vai perguntar por quê? Porque existem muitos pedreiros bons, excepcionais, mas eu ganho com o que faço com a obra. Estás a ver? O que eu faço com a tal obra que você também vai fazer. Aí é que está o ganho. Porque quem só faz o necessário não atinge a excelência. Faz mais do que o necessário. Estás a ver, filhão? E logicamente que tenho muitos erros, muitos defeitos, aqueles que eu preciso corrigir e curar. E porque lidar com o capital humano não é fácil. Estás a ver? Sim. Não é fácil. Então, os jovens precisam mudar de direção. Então, cá o doutor quer nos dizer que apenas a teoria e os títulos não bastam. Sim. É necessário a execução. Filho, existem pessoas capacitadas e não habilitadas. Existem pessoas habilitadas e não capacitadas. Estás a perceber? Sim. Há pessoas com muito documento, muita habilitação literal e não está capacitada. Há técnicos que vão resolver problemas até de instituições grandes, mas não têm habilitação. A rua que eles formou, a rua que eles ensinou. Então, a ousadia que você precisa ter é de deixar de ser mais um. Não fica mais um, fica um, filho. Está a entender? Levanta a cabeça erguida e confiante. Você tem que mergulhar num sítio com certeza que você vai ser reconhecido. Não dorme, estuda, treina, exercita. Está entendendo? Se forma, se potencializa, fica a estrutura. Seja alguém necessário e solicitado. Não seja alguém muito, como é que eu posso dizer, dispensável. Não aceita ser um ser dispensável com facilidade. Exatamente. Qualquer funcionário que veio já te trocou, não pode. Estás a perceber? Certo. Então é nessa vertente. As pessoas que estão a fazer cursos técnicos deviam entrar por mercado de cabeça erguida e confiante. E nós, para além de darmos mentoria de pessoas para aprenderem, também acompanhamos já os negócios que estão já a ter flores. Sim. E que a gente está aí a acompanhar. Então é nessa vertente. Okay. Então quer dizer que a área de construção é uma área que é perfeita. Remunera muito bem. Eu hoje amo construção civil. Antes eu era um pedreiro e agora chamam-me de engenheiro. Eu não pedia, só chamam-me de engenheiro. Isso é fruto de algum investimento. Okay.
é fruto de algum investimento. Houve sim um grande investimento. Houve. E você precisa ter a sorte, de saber escolher o ecossistema. Precisa ter a sorte de saber escolher o ecossistema. Exatamente. Você tem que ser um louco, mas tens que ter um louco e meio de lado. Tem que ter um amigo que não recua. Não faça o desnecessário, não rouba, não mente, não omite, não mente, não sei o quê, não ludibrie, tá entendendo? E trabalhe com lei, não trabalhe à margem da lei. Isso é muito importante. E nesse desenvolvimento todo da Kimona Construções, Sim. Como é que foi equilibrar a família, o trabalho e também a fé? Família, o trabalho e a fé. Exatamente. Querido, eu aprendi que o trabalho é que dignifica o homem, né? Exatamente. E nós desde pequeno na igreja já aprendemos a servir. E essa é uma vantagem de você ter alguma educação cristã. A educação cristã vai te ensinar a não mentir, vai te ensinar a servir, vai te ensinar a respeitar os mais velhos, e isso não vai ser muito difícil. Nós não somos pessoas que dormimos fora de casa. Eu não me lembro um dia ter dormido fora da minha casa, que não fosse viagem ou coisa parecida, ou algumas. Essa educação parte de casa. Essa educação parte de casa, a igreja acrescenta, e naturalmente o ser humano é aquele que diz assim: quem se conhece não se ofende. Quem se conhece não se ofende. Então, se você sabe a tua educação, se você sabe o teu princípio, se você sabe o que quer ser, então o fluxo, né, não vai te influenciar. Porque há pessoas que só vão para a casa deles depois de 3 dias. E aí já não tem saúde no lar. Estás a ver? E outra coisa, não aconselho, né? Ou melhor, cada um faz conforme quiser, é incluir parte da família no negócio. Incluir parte da família no negócio. Eu, por exemplo, se vier para casa e levar um 20 mil kwanzas a mais em mão, dou a minha filha para contar. Ela conta e guarda. Para fazer parte da gestão da empresa. É verdade. Minha esposa domina todos os cartões nossos. Estás a entender? Certo. Então, isso não é para qualquer... Não é para qualquer game. Então, nesse caso, o doutor aí, para equilibrar isso tudo, foi Sim. necessário incluir. Foi necessário incluir. Exatamente. Foi necessário incluir porque você vai ter... Porque se você tem uma cadeia alimentar, você não tem dificuldade. Porque você, quando tem dificuldade de guardar o PIN, você está criando mais um problema. Estás a ver? Você, quando tem dificuldade de ir com o dinheiro em casa, você está a ter outro problema. A esposa precisa saber qual é o próximo negócio. Ela vai orar por isso. Até falando de inclusão, pude perceber as experiências que eu tenho tido no meu dia a dia, que uma empresa se mantém quando todos andam na mesma visão. Perfeitamente. Quer seja os funcionários, quer seja o líder. Sim. Se não tiverem andando na visão do líder, quer seja de crescimento ou não só, Perfeito. a empresa anda de maneiras diferentes. Tem funcionários com uma mentalidade de que eu estou a fazer porque estão a me pagar. Exato. Mas eu vi um podcast recentemente, esqueci o nome da pessoa que estava a falar, eu esqueci. Ele tem uma concessionária de venda de carros. Ok. Sim, e não sei se lembra, sabes o nome? Eric Clenes de Matos. Ele disse: eu digo para alguém, o que é que tu queres ser? Eu quero ser um engenheiro de construção civil. Então, se queres ser um engenheiro de construção civil, veste a roupa da minha empresa, coloca o meu uniforme e a minha empresa vai te ajudar a realizar o teu sonho. Sim, senhor. É uma maneira de impulsionar, de colocar a visão que tu tens, a visão dele, porque tu, quando trabalhas com alguém, tens que andar com ele, Na mesma direcionando e ajudando para a realização do sonho dele, porque não pode ser simplesmente tu que ganhas. Exato. Yes. Exato. É por aí, o princípio é esse. Faça os outros trabalharem o teu sonho, desde que eles estejam dentro do plano de crescimento. Exato. Eu, a minha equipa, os meus liderados, para além de nós cuidarmos dos salários,
Porque isso também faz parte dos planejamentos estratégicos da empresa. Exato. Estás a entender? Os planos estratégicos têm que existir aí dentro da empresa, porque a tua empresa não pode ser só uma empresa. Tem que ter um valor, estás a ver? Desde a visão, missão e valor. Tem que ter alguma coisa que as pessoas lembram, mesmo quando saírem de lá. Por exemplo, os nossos salários não chegam para comprar uma determinada coisa, mas a gente põe os sonhos à disponibilidade. O funcionário precisa de alguma coisa, nós ajudamos o funcionário a conseguir. E aí ele vai pagar a empresa. Estás a ver? E isso são maneiras que fazem o funcionário ser fiel à empresa e poder trabalhar. Tu não pode estar com um drip, um tênis novo, o funcionário sempre a vir com uma roupa rota. Não funciona, até porque não faz bem para o perfil da própria empresa. Não faz bem para o perfil da própria empresa. Daí surge o princípio servir antes de liderar. Perfeitamente. A igreja ensinou-me a servir. Exatamente. E por isso é que agora sabemos liderar. Porque você vai perceber a dor do outro, vai perceber a fome. Eu vou te contar uma experiência que se alguém não sente o que você sente, vai ser como uma utopia. O filho do Tocarpo, o filho do Tocarpo, o Denis, eles já, quando a gente cresceu, eles já eram ricos, tá entendendo? Já eram ricos. Então, houve fases que a gente ia brincar na casa deles. E de repente o Denis, ele sai da casa dele de manhã com pão e fiambres e não sei o quê. Vocês estão a brincar, ele pega o pão, deita. Quase que não comeu. Tá entendendo? Ele não está a perceber que alguém pode ter fome. Ele não sentiu fome. Nunca sentiu fome. Filho, quando eu digo que ele nunca sentiu fome, não é tipo alguém que comeu de manhã, mas sabe que vai almoçar. Há quem não tem a certeza do que vai comer logo nem amanhã. Esse já sentiu fome. Há quem não tem o que comer agora, neste momento. Estás a ver? Isso é fome. Não é você comeu agora, mas tem pão, não queres manteiga ou coisa parecida. Isso não. Então, se ele não sentir o que você sente, ele não vai perceber onde você quer chegar. Yeah? Então, o mundo profissional é muito completo. Exatamente. E ali o doutor enfatiou essa parte da reflexão, né, que quando ia brincar ali à casa do seu amigo, nesse caso eles já eram ricos. Já eram ricos. E ali não houve, por exemplo, uma comparação de realidades, isso não afetou também um bocado? Afetou, isso vai te desafiar a você a você decidir aquilo que quer ser. Porque você primeiro vai espantar, porque assim, tudo que é novo assusta. Sim. E tudo que assusta você combate. No princípio a gente vai falar, você não tem coração, tá entendendo? Mas ele tem coração, ele nunca sentiu fome, como você. Yes. Então, você precisa lhe compreender. Houve choque de realidade e te fazer decidir aquilo que você quer ser. Tá entendendo? Então, é necessário equilibrar a realidade. É necessário saber que a realidade dele não é a mesma caminha. Perfeitamente. E para poder lidar com essas pessoas, temos de ter um foco. Temos de ter um foco. Por isso é que eu vou te aconselhar a dado momento, a comparação pode ser um perigo. Yes. A dado momento, a comparação pode ser um perigo. Tu tens que ter capacidade de perceber que o que eu não sei, ele precisa saber. Exatamente. Ou melhor, o que ele sabe, eu posso não saber. Estás a ver? Porque a comparação vai te levar num pedestal que você pode esquecer quem verdadeiramente você é e aquilo que pode se tornar, porque você vai simplesmente olhar para o outro. Exatamente. Quem muito admira alguém, tira a oportunidade de ser admirado. Você vai respeitar, você vai se inspirar, mas não fica grudado em alguém. Você vai tirar a oportunidade de ser admirado. Foca em ti. Então é necessário construir primeiro, antes de comparar. Perfeitamente. Foca em ti, trabalha duro. Aconselho sempre, trabalha duro, tá entendendo? Usa o cérebro, planifica, projeta, faça planos. Porque se você fizer um plano, você vai ter o que seguir. Tá vendo? Sério. Se você fizer um plano, vais ter o que seguir. Nesse caso é necessária a direção. Perfeitamente. Perfeitamente. E falando de planos, sim. Como é que surgiu a ideia de criar, ou como é que foi o planejamento, o plano para executar
Nesse caso, a obra lá no Hospital Geral. Exatamente. Como foi esse o planejamento? Exato, a obra no Hospital Geral foi assim. E porque nós temos um país, a dado momento, organizado. E naquela altura eu não tinha uma empresa cadastrada. Mas aquilo, me lembro como se fosse hoje, viria a ministra da Saúde e tinha uma obra que tinha que ser feita em 45 dias. Alguém diz assim, olha, conheço um puto, pode resolver isso em 45 dias. Não fui eu quem ganhei a obra do hospital com ordem de saque com bull grande, não. Alguém ganhou a obra, mas disseram que é um puto que pode resolver isso no tempo que se precisa. Me ligaram, não me pediram orçamento, nem nada. Disseram, puto, tudo bem, consegue fazer isso? Consigo sim. Vamos te pagar X. Não reclamei, nem dá para falar, isso não vai chegar, isso não dá. Mano, por isso que eu disse, não deixe a oportunidade de te encontrar vazio. Exatamente. Eu entrei para aquele hospital, tá entendendo? Amarrei uma fita do Rambo. Eu entreguei aquilo em 30 e tal dias. Porque quando foi para prestar um serviço no Estado, o meu cérebro antenou. É agora que eu tenho que mostrar no Estado que eu tenho valor. Chegou a minha vez de brilhar. É agora ou nunca. Entrei para aquilo, o sol passava assim, via, nós matabichávamos, almoçávamos hambúrguer, eu não saía de lá, saí de lá magrelo. Tá entendendo, filhão? Mandei um folgo naquilo, quando levantei a obra terminou, boy. Quando terminou, agarraram o combo, mal basei, semana seguida, alguém me chamou, vem cá, tu é que fizeste o hospital, né? Quem é que fez? Responde quem é que fez. Mas não fui contratado direito. Mas também não podia falar que não fui eu que fiz. Fui eu, sim senhora. Filho, vai fazer o pavimento do IMSS, obras vizinhas. Cheguei no IMSS, mandei um folgo, filho, levantei. Eu não erro. Tá entendendo? Se eu falhar, vou corrigir. Mas vou te dizer... Se eu mergulhar no mambo, quando levantar, você vai me chamar. Tá entendendo? Essa deve ser a visão, porque o resto, porque vai ser assim. Quem não quiser te reconhecer, vai ser porque não gosta de ti ou porque não quer. Não é porque você não vale. Tá entendendo? Não é porque você não vale. E você vai viver de cabeça erguida e confiante. Tá entendendo? Vai viver de cabeça erguida e confiante. E vos aconselho a terem parceiros bons. Porque há momentos que o mais valioso não é o dinheiro. Eu ganhei uma amizade com o libanês. Sabe como? Fiz uma obra, um salo, ganhei um combo, 1 milhão. Mas eu pensei, se 1 milhão, se eu levar lá em casa, vamos gastar. O que é que eu quero? Qual é o meu objeto social? É construção civil. Exato. Foi no libanês. Calma. Epa, vou precisar de material de construção. Aí quanto? 1 milhão. Puxa, o dinheiro lá na loja. Basei. Fiquei 3 meses sem buscar. Como é que você não vai vir buscar material? Eu vou vir buscar. Não vai buscar? Vem buscar. Mas, mano, quando fui buscar, fiquei fidelizado. O libanês olhou para mim. Angolano, deixar dinheiro aqui. Esse ficou um amigo. Tá tudo bem. A partir daquele momento, hoje eu consigo buscar material de 5 milhões sem levar dinheiro. Tá entendendo, filho? Isso é parceria. Isso é fidelização. Uma vez do nada, o libanês, olha, estou quase a tirar um contentor, vê aí um amigo, se tem que preciso de 2 milhões. Aí, precisa, não tem mais que eu vou te dar. Filho, eu não tinha tudo. É alguém que eu precisava fidelizar. Exato. Fui buscar o resto do dinheiro, estou a lhe dar no final da tarde, está aí o dinheiro. Sim, isso é um princípio de network até. Antes de tu de seres interesseiro, seja interessante. Exatamente. Yes. E você, se olhar para a natureza, você vai perceber que a natureza te ensina tudo. Tá entendendo? É preciso você pôr uma isca no anzol para poder pescar. Exato. A lição a tirar é que você tem que gastar primeiro. Porque o peixe não vem em anzol vazio. Você tem que gastar primeiro uma isca para poder pescar. E pode vir um peixe grande. Esteja disposto a gastar. Exatamente. Esteja disposto a oferecer antes de cobrar. Estás a ver? Isso é um bom princípio. Hoje eu tenho parceiros aqui em Benguela que são bons parceiros e eu, em dado momento, me sinto sólido
não por causa de mim, mas por causa daqueles que me abraçaram, daqueles que também abraçamos. Yeah. Eu gostaria de aproveitar um momento para Sim, senhor. dizer aos nossos seguidores, se tiverem gostado do conteúdo, por favor, subscrevam ao nosso canal, já aqui em baixo. Ok, e também é o mesmo que eu quero reiterar, e porque aqui vão passar pessoas também líderes de opinião, aqueles que conseguem descrever a sua realidade, que conseguem incentivar a nível 100. Subscreva-te aí. Muito obrigado. Exatamente. E agora eu gostaria de perguntar, no meio disso, desse grande império que o doutor construiu, houve um momento que o doutor quis desistir de tudo? Quer dizer, aquele que aconteceu alguma coisa e o doutor pensou, acho que já não, acho que, filho, quem chega à meta já tentou desistir várias vezes. Exatamente. E se for para recordar, eu vou dizer uma coisa. Eu já fiquei 2 anos de muletas. Eu fiquei 2 anos de muleta e na minha mentalidade era sempre assim. Os outros estão a passar à frente, eu estou a ficar atrás, eu estou estagnado. E não era simplesmente as muletas, era porque eu não sabia porque que eu tinha ficado paralisado. Não tinha caído, não tinha acontecido nada. E a dado momento eu fiquei paralisado. E fiquei 2 anos de muleta. E você vai aprender que o diabo te manda o sofrimento e Deus pega esse sofrimento para te administrar. E as desistências, aqueles momentos, são os momentos puros. Quando você está lá no poço, é um momento bom, porque aí você consegue saber aonde está, você consegue projetar para subir. Já pensei em desistir várias vezes, já entrei em estresses altos, já entrei em frustração porque a pessoa não está a conseguir, parece que aquilo que sonhou não é o que tinha que sonhar, está pesado, está duro. Fiquei com medo, mas o mais importante do medo que tinha é que, mesmo com medo, a pessoa caminhava. E aí se torna coragem. E precisa caminhar com coragem. Nesses momentos eu fui buscar forças a Deus. Mano, tens que ser amigo de Deus, esquece, tens que ser camba de Deus. Vai ter um momento que não é ciência, vai ter um momento que não é conselho, vai ter um momento que não é palavra, vai ter um momento que tem que ser presença. Estás a ver, puto? Você precisa ser amigo de Deus porque há um assunto que você não quer partilhar nem com a pessoa mais íntima. Porque você tem certeza que esse é humano como eu e o que eu estou a sentir não é de fora. Estás a ver? Não é de fora. Muitas das vezes já percebi, Deus a me dá direção, as obras difíceis. Então, depois ali de voltar... Bom, mano, quando levantar... eu fico muito feliz pelo vosso desafio. Não sei se já estamos na reta final ou não. Fico muito feliz com o vosso desafio e queria naturalmente deixar aqui alguns conselhos. Exatamente, era mesmo isso que ia me pedir. Exato. Mas se tiverem alguma pergunta para além, ficam à vontade. Era mesmo sim, o conselho que o doutor gostaria de deixar aqui. Putos, é o seguinte, a quem passa pela vida e a quem deixa a vida passar por ele, não permitam que isso aconteça convosco. Vivam. A quem nunca experimentou a liberdade, está a entender? Está com paz, mas não está livre. A liberdade é a capacidade do indivíduo querer fazer o que ele quer. E trabalhar em equipa. Você precisa ter noção de poder corrigir o colega quando está errado. Porque os discípulos de Deus, a quem Deus olhou para ele e falou, afasta de mim, está a entender? Porque ele vestiu-se de comportamentos do inimigo. Para desincentivar. Respeita o colega quando não está
preparado naquele dia. Respeita o colega quando não está pronto. Sirva de apoio. Estás a ver? Sim. Sirva de apoio. Trabalhem juntos, é melhor. A ambição é boa, mas a ganância não. Sejam ambiciosos. Lutam mesmo para ser o melhor podcast de Benguela. Isso não é crime. Vão estudar, lutam. Alguma coisa que ainda não fizeram, vocês façam. Tá entendendo? Yes. Inventam, tentam. Pelo menos quando algum de vocês já não estiver aqui, vai ser bem lembrado. Tá a ver? Então esse é o conselho. Não sejam mais uns. Aqui no vosso meio, alguém um dia, porque esses que foram grandes, que são grandes até hoje, é resiliência. Eu digo assim, eu serei uma das melhores empresas de construção civil a nível de Benguela. Não estou a falar a mais rica, não estou a falar com mais recursos, estou a falar uma das melhores em termos de qualidade. Exatamente. Está a entender? E vou morrer tentando. A ciência é só uma, que faz obra são as pessoas. Estás a ver? Então a gente vai lutar para poder. Estamos encerrando o nosso terceiro episódio do que é o Sucesso em Foco, uma plataforma de desenvolvimento juvenil que tem a função de direcionar, capacitar, instruir jovens por intermédio de palestras, workshops, podcasts que tivemos aqui com o doutor, com o engenheiro Quimonas, que nos contou a vasta experiência dele na vida, a sua trajetória. Eu creio que em outras oportunidades nos contará muito mais do que nós conseguimos obter aqui hoje. Eu creio que esse é um dos melhores episódios que nós tivemos, com muita coisa. Quando estivermos a fazer os cortes, teremos muitos cortes nesse episódio até. E não sei se o Luciano tem mais alguma coisa para dizer. Gostaríamos mesmo todos de agradecer até aqui, agradecer a presença do doutor. Esperamos ter mais palestras, oportunidades como esta. Sim, senhora. Sim, contando sempre com a presença do engenheiro. Posso mandar um beijo para a minha equipa, por favor? Dá vontade. Eu queria deixar um beijo primeiro para minha Caracol, minha esposa. E ele curto para caraça. E para minhas 4 filhas, tenho agora um filho, um caçula, ele já é herdeiro. Aquele quando tiver 6 anos já vai pôr o capacete. E aquele já vai vir para as ruas militar. Minhas filhotas. E não obstante isso, o pessoal que compõe a Quimonas Construções. Dizer que vocês são a nossa base. E um engenheiro não é nada se não for por vocês. E vamos continuar sempre firmes com o nosso sonho. Não vale desistir. Obrigado. Muito obrigado. Sucesso em foco. Foco na mente. Sucesso na vida. Sim, senhora.